Olá, Adriana, como vai? Preparada para falar das suas vivências entre a dança e a luta? Sente-se e fique à vontade. Então, vamos lá. Antes de encontrar as palavras, o que te ensinou a se expressar? Antes mesmo de encontrar as palavras, eu encontrei o movimento. A dança, sem dúvida, foi o meu primeiro idioma. Foi a forma como eu aprendi a me comunicar com o mundo e a forma de me expressar. Entrei pro balé ainda pequena e numa academia onde eu pude ter oportunidades, eu vi que ali acolhia vários estilos. Descobri não só o corpo, mas a alma da expressão. Foi com a professora Sônia que eu aprendi os primeiros passos da dança e da vida, de uma forma diferente, o olhar pela cultura. E muitas lições que eu carrego até hoje, como a disciplina, a sensibilidade, a entrega, sabe? É muito emocionante. E ao mesmo tempo eu crescia dentro da igreja, onde a espiritualidade moldava o meu olhar para o outro e me ensinava sobre propósito, sobre também comunidade, sobre fé. Então eu considero que foi nesses dois espaços, o palco e o altar, que foram os meus primeiros territórios de escuta e também de expressão, onde eu comecei a entender que viver é também encontrar a beleza no servir. E quando a dança saiu de cena, o que entrou no seu lugar? Com o tempo, eu acabei troquei os palcos pelos bastidores nas lutas sociais, sabe? Bom, na adolescência, eu descobri como projetos sociais desse tipo têm um valor transformador. Eu depois trabalhei como assessora sindical e foi ali que eu também conheci o peso e o valor de defender direitos. Eu vi de perto as dificuldades enfrentadas por trabalhadores e trabalhadoras. Então eu aprendi a negociar, a escutar, a resistir no momento que era necessário resistir, porque tem momentos que você precisa se posicionar, que você precisa colocar a sua palavra, colocar o seu pensamento, colocar aquilo que você acredita. A dança, que antes encantava, deu lugar a outra coreografia, que é a da luta por justiça, por dignidade e por respeito. É isso. Quando a política entrou na sua vida, o que ela significava para você? A política entrou na minha vida como um chamado, sabe? Não foi por ambição, mas foi como consequência de uma trajetória. Mais no sentido de algo marcado pelo cuidado com o outro, sabe? Durante muitos anos, a dança foi a minha forma de expressão e conexão. Me formei como dançarina, dei aulas em Perus, atuei no projeto Dançar, que era um projeto voltado para crianças e adolescentes dentro da comunidade, e dando essas aulas para crianças em situação de vulnerabilidade no céu. Eu percebi ali muitas sensibilidades, muitos pontos muito sensíveis, muito delicados. Foi nesse ambiente que eu percebi o impacto do afeto, sabe? Da escuta, da presença da vida das pessoas. E eu digo mais, foi também ali que eu tive os primeiros contatos com esse universo político, um universo que é tão complexo. Porque lá tinham figuras públicas que estavam envolvidas nesse projeto. Mas a virada mesmo veio em um momento muito delicado da minha vida, da minha família e principalmente da vida do meu pai. Meu pai enfrentou um câncer muito agressivo no intestino e quando os tratamentos deixaram de surtir efeitos, os médicos foram claros que a situação era muito crítica. Cada dia ao lado do meu pai passou a ser um presente. 5 anos vividos com intensidade. Mas por que eu digo 5 anos? Porque quando meu pai foi diagnosticado
com câncer, ele nunca perdeu a fé. Por quê? Os médicos disseram que com o acompanhamento do tratamento e que não estava tendo muitos avanços, que viu ali uma preocupação e até para falar com a nossa família. Então chamaram minhas irmãs e disseram: olha, passe o máximo de tempo que você puder, o que vocês puderem, com o pai de vocês, porque a situação é tão crítica que precisamos dizer com clareza que não tem mais o que fazer. Ele tem pouquíssimos meses de vida e um desses médicos disse ainda que nem um milagre de Deus poderia salvar a vida do meu pai. Sim, esse médico falou dessa forma, desse jeito. E foi muito difícil receber essa notícia com essa intensidade. Então, veio uma aflição muito grande para todos nós. Mas meu pai, firme, que não demonstrava sua dor física, nem a sua tristeza, suas dores emocionais, também deixou a gente, ao mesmo tempo, com esperança e com muita fé em Deus de ver o impossível acontecer. E realmente a doença não matou ele em 3 meses. Deus foi muito poderoso, mas judiou dele por 5 anos. Foi aí, nesse período, entre a dor e o amor, que amadureceu em mim a vontade de retribuir, de honrar a história dele com algo muito maior. Porque depois de 5 anos veio um novo diagnóstico e veio a resposta de Deus. O impossível aconteceu e meu pai foi curado do câncer. Entrar para a política foi, de certa forma, uma forma de continuar cuidando, de transformar em ação tudo que eu aprendi com a dança, com o social, com a vivência da dor e com a força do meu pai. Não foi um plano, com certeza foi uma vocação. Quais lutas você escolheu levar para dentro da Câmara Municipal? Boa pergunta. Durante o meu mandato como vereador em São Paulo, levei comigo causas que fazem parte da minha essência, sabe? E aí eu acho muito importante agora pontuar que, a princípio, quando eu decidi entrar para políticas, eu decidi para estar lado a lado com o meu pai, Ramalho da Construção, e ajudá-lo nas causas sociais, nas políticas públicas, no sonho dele de estar no cenário político como parlamentar e de tudo que ele acreditava. Então, a princípio, sim, eu entrei para fortalecer meu pai, para estar com ele, para dar flores em vida a ele. Como os médicos desacreditaram e falaram que meu pai não tinha muito tempo de vida, aquele medo, aquela tortura dos 5 anos de perder meu pai me fez decidir valorizar o tempo, valorizar o meu pai ainda mais. Nós somos muito família, eu, meu pai Ramalho, minha mãe Irani, as minhas irmãs Juliana, Priscila, são muito especiais. A nossa família é uma família muito munida de amor, muito unida. E estar na política com meu pai foi uma decisão para eu estar mais junto dele, mais presente, ter ele mais presente na minha vida, eu mais presente na vida dele, e de fortalecer essas ações que faziam e fazem ainda diferença na vida das pessoas. Então, falei, vou andar lado a lado com meu pai. Foi aí, inclusive, que surgiu a hashtag lado a lado. Eu mesma criei essa hashtag porque eu falei, pai, vou estar lado a lado contigo em tudo e em todos os momentos. E então comecei uma caminhada ao lado do meu pai, trabalhando politicamente, trabalhando de forma sindical, trabalhando de forma social e exercendo as funções diversas para poder realmente ser viável políticas públicas para ajudar pessoas nas comunidades, nas suas especificidades. E então, nessa caminhada, eu me descobri. Eu descobri a minha vocação. Eu descobri que realmente eu estava muito equivocada. Naquela época que eu dizia para o meu pai, pai, sai da política, porque teve esse momento. Como eu vim de um projeto social, como uma professora acreditou em mim,
me deu a oportunidade, porque a professora Sônia, quando me deu a oportunidade de fazer aulas de dança, foi de forma social. Ela tinha uma academia, ela decidiu abrir um projeto social também dentro da academia dela, e ela me deu essa oportunidade de aprender um curso, de fazer o curso de dança. Depois de formada, ela ainda me deu a oportunidade de dar aulas na academia dela, me tornei professora, tive turmas que eu dei aulas de danças, aulas de jazz, aula de dança contemporânea, e foi assim para mim uma realização de sonho. E eu que já fazia projetos sociais dentro da igreja, arrecadando roupas, alimentos, foi depois da minha formação como bailarina, como dançarina, que eu decidi fazer projetos sociais de dança dentro das comunidades para crianças carentes. Nessa decisão de caminhar lado a lado com meu pai, eu juntei toda a minha vivência do social com tudo que eu via meu pai fazer de amor e dedicação para com as pessoas, e realmente foi o universo, foi Deus que me fez despertar, que me fez enxergar a minha vocação, e eu me encontrei no cenário político. Eu falei, realmente é isso que eu quero fazer. Por mais difícil que seja a política, por mais complexa que seja a política, por tantas coisas ruins que são divulgadas a política, e ela existe mesmo, tem muita gente ruim na política, mas também tem muita gente boa, muita gente ainda com vontade de fazer. E eu digo mais, que em todas as áreas tem os bons e os ruins. Da mesma forma que na área da medicina pessoas estudam, se formam médicos para salvar vidas, que vêm com esse propósito, tem médicos que infelizmente foram para os caminhos negativos, para os caminhos ruins. A gente teve, algum tempo atrás, uma divulgação de um caso de um médico anestesista que violentou a mulher no momento do parto dela. Isso é um médico bom ou um médico ruim? É um médico ruim, que usou do seu dom para cometer um ato criminoso. Tem muitos advogados que se formam para defender a justiça, para defender aquele que está sendo injustiçado. Tem advogados que só pensam no dinheiro, que só pensam no oportunismo. Então são advogados bons e advogados ruins. E assim em todas as áreas da vida. E na política a mesma coisa. Tem muito político ruim, mas tem muito político com vontade de fazer, de realizar, através de projetos, através de ações sociais, através de projetos de leis viáveis, com leis que venham realmente fazer a mudança, a transformação e a diferença na vida da sociedade e das cidades, com políticas públicas viáveis. Então, eu adquiri isso para mim, esse conceito, e decidi lutar na política, por mais difícil que ela seja, enfrentar aqueles que são maus, aqueles que são ruins, para que o bem prevaleça. E assim, eu travei várias batalhas, vários conceitos, mas a principal bandeira, lutar. A minha vocação para lutar. Lutei por igualdade na premiação de atletas mulheres, porque talento não tem gênero. Também pelo reconhecimento, que é uma forma de justiça, e isso precisa ser feito na área do esporte. Eu criei a Dança SUS, um programa que valoriza o movimento e a arte como formas de cuidado integral à saúde. Isso é extremamente importante falar. Eu dei visibilidade à língua brasileira de sinais na Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, reforçando que a acessibilidade é um direito, não é um favor. Eu acolhi mães que amamentam. Sabe por quê? Porque famílias em situação de vulnerabilidade, crianças em risco, elas precisam ter o direito no todo, inclusive na amamentação em qualquer lugar. Defendi também a prevenção e conscientização à alienação parental. Incentivei o apoio à Casa Hunter, que para mim é muito especial essa causa, e eles realizam um trabalho sério, competente e de forma humanizada. E eu estive presente em cada pauta e promovesse com dignidade e bem-estar. O exemplo da alienação parental acho muito oportuno, porque a alienação parental ela é entendida de uma forma equivocada. A alienação parental ela pode ser os atos dela praticados por qualquer genitor, o pai, a mãe, os avós, os tios, todo aquele que detém a guarda e vigilância da criança. Então, não é somente a mãe que comete o ato de alienação parental.
mas o pai também pode cometer um ato de alienação parental. E o meu papel como parlamentar foi, e hoje como cidadã, é continuar defendendo a criança e o adolescente, porque é a saúde mental do filho e da filha que está em jogo. E nós precisamos defender essa criança e esse adolescente, esse filho, essa filha, porque os pais estão brigando, mas eles não podem transferir as suas mágoas para os seus filhos, porque essa consequência pode ser de imediato ou a longo prazo e somente é a criança quem vai sofrer. Mas uma das iniciativas que mais me marcou foi o apoio ao projeto Tempo de Despertar, que é voltado ao combate à violência contra a mulher. Também um outro projeto complexo, viu? Porque quando eu fiz a propositura desse projeto de lei na Câmara Municipal, eu fui indagada, questionada. Adriana, por que o projeto Tempo de Despertar? Um projeto que vem conscientizar o homem agressor? Você tem que lutar pelas mulheres, defender as mulheres. Eu falei, essa também é uma forma de defender e salvar a vida das mulheres, porque a gente trata o problema na raiz. Aquele homem, às vezes, agride a mulher porque ele acha que é o correto. Ele viu o pai bater na mãe, o avô bater na avó, e ele às vezes fala, mas eu quis corrigir, eu precisava ensinar, mostrar para ela que ela tá errada. E não é esse o caminho. Conscientizar que o que ele faz é crime também é necessário. E com isso, você conscientizando o agressor, você salva a vida da mulher, porque ele para de praticar esse ato, ou com a atual esposa, ou com a futura que vai vir. Porque se já teve medida protetiva, já teve o distanciamento, o divórcio, com certeza essa mulher já está resguardada. Mas e a próxima que vier? A próxima esposa? Ela precisa ter agora um homem que aprendeu a como cuidar de uma mulher, de uma esposa e cultivar o amor e a família. Acreditar nesse projeto é acreditar que mudar a cultura da violência é possível e é urgente. Cada uma dessas ações nasceu de uma escuta atenta e de um compromisso real. Com certeza, para mim, é uma missão. Fazer a política uma política humanizada como ela deve ser. Política é diferente de politicagem. O que sustenta sua caminhada mesmo nos dias mais difíceis? Eu sempre tive um pensamento muito forte dentro de mim, que a minha missão não se resume a um cargo. O que me move são os valores. E a fé, sem dúvida, é um dos pilares da minha trajetória, sabe? Nos dias bons, é ela que me guia. E nos dias difíceis, é ela que me sustenta. É a fé que me lembra diariamente o porquê de tudo isso e para onde eu estou indo, e de jamais esquecer o porquê eu decidi entrar na política. Então eu enfrento os dias difíceis, eu encaro, às vezes fico triste, às vezes fico aflita, preocupada, tem dias que eu tenho medo, tem dias que eu tenho raiva, indignação com as coisas que eu vejo, mas a fé continua lá. Que Deus está à frente, que Deus está no controle de tudo, que Ele me deu uma missão e que eu devo lutar por causas sensíveis e por pessoas que realmente importam, que são pessoas reais. E a política tem que ser feita para as pessoas, principalmente quando a gente fala de cidades, porque são nas cidades onde as pessoas moram. Então a política tem que chegar lá na ponta. E a gente tem que pensar o que realmente aquele bairro precisa, aquela região precisa, quais são as suas especificidades e pensar sempre no bem-estar do ser humano. E qual é o papel do cuidado emocional na política de verdade? Aqui eu vou te dar um exemplo na prática. Eu sou madrinha do Instituto ESA, uma iniciativa que trata a educação emocional com a seriedade que o tema exige. O Instituto ESA é um instituto que acolhe crianças e adolescentes que tentaram suicídio. Uma ação que acolhe essas crianças que têm depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toque, vários outros transtornos e doenças da mente. É um tema sensível que acolhe crianças, que luta pela valorização à vida, e a partir do momento que eu conheci o Instituto, eu abracei a causa e luto com eles lado a lado até hoje.
Sabe, eu acredito que o equilíbrio emocional ele é a base para construirmos uma sociedade mais justa, mais empática e mais preparada para os desafios do nosso tempo, sabe? Então isso é extremamente relevante, importante e precisa ser muito mais falado e conscientizado. Qual é o legado que você deseja deixar? Ah, essa pergunta é de grande responsabilidade, hein? Bom, vamos lá. Com seriedade. Cada passo que eu dei, da sapatilha ao gabinete, das comunidades às assembleias, da escuta à ação, diretamente para a Câmara Municipal dos Vereadores da cidade de São Paulo, foi com um único propósito. Não apenas ocupar espaços, mas honrar a confiança de quem acredita em mim. E mais do que isso, deixar um legado. Legado esse pautado de leis municipais viáveis que atendem e acolhem, que ajuda de forma humanizada a todas as pessoas da nossa sociedade. É esse o legado que eu quero deixar, é esse o legado que eu espero para o futuro, que independente de onde eu esteja, se é no Brasil ou se é fora do Brasil, se é estar viva ou no momento que Deus me recolher, o que eu fiz como parlamentar, como figura pública, vai continuar fazendo efeito positivo na vida de cada pessoa da nossa sociedade a qualquer tempo. E que esse legado venha de forma a melhorar a vida das pessoas e que ele futuramente seja melhorado por pessoas que tenham a mesma visão e os mesmos propósitos de vida com um olhar de missão. E se você tivesse que se apresentar em uma frase, o que diria? Ah, essa sem dúvida é a pergunta mais difícil de todas, né? Porque falar de si mesmo é muito difícil, é muito complexo. Mas vamos lá. Meu nome é Adriana Ramalho. Sou embaixadora da paz e uma mulher global, com os pés firmes nos 4 cantos de uma São Paulo maravilhosa e o coração totalmente voltado para o coletivo. Eu atuo para que outras mulheres ocupem os seus espaços com liberdade e para que elas sejam empoderadas e poderosas. E assim eu sigo, dançando com coragem, lutando com amor e servindo com verdade. Porque transformar realidades não é só política, é um compromisso diário com o possível. Obrigada por compartilhar sua história com tanta entrega, Adriana. Até breve! Obrigada.